Bom dia, meu nome é Letícia Castellano. Eu estou no quarto semestre de Pedagogia na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Durante o semestre passado, nossa turma construiu revistas digitais na disciplina Concepções e Orientações Didáticas da Educação Infantil. Durante esse mês de setembro, nós vamos ter 4 lives para apresentar nossas produções. Quarta-feira nós tivemos a primeira e hoje, para dar início à segunda, eu passo a palavra para a professora Marília Marino. Olá, bom dia a todos e todas, é um prazer estar aqui. Eu começo agradecendo esse convite, que muito me honra, num lugar que, como coordenadora do curso de Pedagogia, né, me encho de orgulho para poder fazer esta abertura, em que a Faculdade de Educação se faz presente, né, através de um trabalho belíssimo. Parabenizo o professor Emília, parabenizo nossas estudantes do 4º período da pedagogia, agradeço nossa intérprete, Rosana Borogan, que está aqui conosco para favorecer o acesso maior, né, para todos e todas com necessidades especiais. E eu gostaria de retomar que no dia 4 de julho de 2020, nós tivemos um evento que também envolveu o nosso curso de pedagogia, e a professora Emília contribuiu muitíssimo para essa realização, que denominamos Criação na Pandemia. Nesse evento, alunos e alunas do primeiro, terceiro, quinto e sétimo períodos, que é o que tínhamos no primeiro semestre, apresentaram produções riquíssimas, mesmo em situações tão difíceis como as que enfrentamos na pandemia, né, constatar que a produção acadêmica continuou, nós nos prontificamos a nos comunicarmos, né, através das ferramentas online, entramos em comunicação remota e produções belíssimas puderam ser apresentadas, certo? Naquela ocasião, a professora Emília estava com o grupo do primeiro semestre, apresentando toda uma produção que envolveu a obra Pedagogia da Autonomia. Hoje, né, como não coube na nossa pauta essa experiência riquíssima do 4º período, foi preciso privilegiar uma outra produção ligada à arte em diferentes linguagens, né? Nós temos o espaço, então, de 4 lives. E hoje, né, de forma especial, um foco na arte, a perspectiva de dar continuidade à abordagem do projeto educacional de Reggio Emília, uma proposta progressista que tem trazido, né, uma ressonância, uma repercussão muito importante no Brasil e no resto do mundo, né? Eu até tinha pensado que poderia abrir a minha fala hoje com o poema, né, do Malaguti. E ontem eu tive a surpresa, ao assistir a primeira live, que ele foi apresentado. E é um poema muito bonito. Realmente é caminhar em relação à potência da criança. Então, eu acho que a abertura está feita, né? E vou, então, passar a palavra para a continuidade dessa live tão bem organizada, e que estamos muito felizes, né, de poder compartilhá-las. Agora não é só com o Brasil, parece que estamos nos tornando internacionais. Passo a palavra, então, muito agradecida por poder estar com vocês aqui. Olá, bom dia. Obrigada, Marília, pelo apoio, por todo o apoio de todos os professores da Faculdade de Educação. Fazer parte dessa equipe é um privilégio, porque nos faz entender que educação é uma construção, de fato, coletiva, transformadora, e que faz com que a gente se reinvente sempre. No caso, especificamente, sendo a professora regente dessa disciplina de concepções de educação infantil, concepções didáticas da educação infantil, nós tivemos todo um referencial teórico para refletir sobre esse exercício. E uma das leituras que nos fez refletir com mais intensidade, sem dúvida nenhuma, foi a experiência das 100 linguagens da criança, no Loris Malaguzzi, todos os seus parceiros e parceiras, porque ninguém faz nada sozinho, as pessoas precisam de muitas parcerias, de muitos grupos. Essa
visão, essa concepção, traz para nós 4 pontos muito importantes. A concepção de criança como protagonista, que é, sem dúvida nenhuma, uma defesa do nosso curso, da formação que trabalhamos. Isso é importante perceber que essa concepção vai tendo, se materializando nas mais diferentes propostas, na prática pedagógica. O segundo aspecto que é determinante nesse processo é a parceria com os pais, com a comunidade, algo com os professores, numa grande comunidade de aprendizagem. Esse é um princípio da concepção da abordagem de Reggio Emilia que nós acreditamos e defendemos. Daí a importância de ressaltar esses princípios. O terceiro é aquele que nos provoca a pensar num currículo que emerge, que não é prescritivo, mas que é um currículo que vai partindo dos campos de experiência. Isso tem muita repercussão hoje na nossa cultura, em especial a própria Base Nacional Comum Curricular trabalha com os campos de experiência, os direitos de aprendizagem, e Reggio trata muito desses direitos, trata muito dessa questão da arte, das linguagens múltiplas. E o quarto é, para mim, aquele que amarra todos os outros, que é a questão da homologia de processos. É fazer do cotidiano a materialização daquilo que estamos verbalizando, é vivenciar, e foi isso que a gente se propôs a fazer com esse grupo. Nós tínhamos tido 3 aulas presenciais, quando veio a pandemia, a Marília colocou muito bem, havia toda uma expectativa de apresentar no final do primeiro semestre, mas não foi possível em função de ter outras experiências que tinham que ser contempladas, e aí nós fizemos esse calendário. Apresentar uma revista eletrônica, construída por jovens, que, na verdade, foram muito mais as minhas ensinantes do que minhas aprendentes. Nós fomos ensinantes e aprendentes, aprendentes e ensinantes. Nós fizemos um exercício reflexivo de muita intensidade. Então, é com muita honra que eu apresento, e olha como a chamada da live é linda, porque elas são, na verdade, protagonistas mesmo, autoras, né? E essa autoria fica muito presente pelo próprio nome da revista. A revista já coloca Educamundo, quer dizer, é olhar grande, é olhar para poder explorar com as crianças realmente essa realidade nas suas múltiplas dimensões. Com muito prazer, eu chamo a Nina Rocca, que vai falar sobre o processo de construção dessa revista eletrônica. Bom dia, obrigada, professora Emília. Bom, a experiência da criação da revista Educamundo foi desafiadora e empolgante e de muito conhecimento. Tivemos como objetivo uma revista que fosse clara em suas colocações e que despertasse em seus leitores a curiosidade sobre o tema abordado, e, claro, que tivesse sua originalidade. Mapas mentais, entrevistas e testes foram algumas das ferramentas que utilizamos para passar ao leitor a grandeza da abordagem Reggio Emilia. Com a participação dos nossos colegas de sala, tivemos a oportunidade de ver as diferentes visões da abordagem e do que é a infância, tendo um toque especial e único. Tivemos a oportunidade também de realizar a entrevista com Alice Proença, um grande nome em Reggio Emilia do Brasil, no qual ela nos contou um pouquinho sobre sua história e nos deu algumas dicas para quem está interessado em entrar na área. Essa entrevista foi uma oportunidade única e tenho a certeza de que, para todas nós, algo de muita importância e relevância em nossa formação profissional. Visamos criar uma revista que não fosse apenas uma leitura, e sim uma experiência por completo. A cada página da publicação temos textos, imagens e citações, onde é possível se identificar em cada uma delas, seja você educador, estudante, pais ou apenas um curioso sobre o tema. Assim como a abordagem tem uma grande influência artística, quisemos mostrá-la através de lindas imagens e de um design simples, mas único. A arte também está presente em uma das nossas entrevistas, onde é possível entender os pontos principais e a importância da presença artística no desenvolvimento infantil. Temos em nosso projeto um conhecimento denso a respeito da abordagem, onde é explicado do mais geral ao mais detalhado ponto sobre Reggio Emilia. Mesmo assim, a revista está de uma leitura leve, tranquila e muito inspiradora. Para finalizar a publicação, quisemos deixar a nossa marca, das escritoras, contando um pouquinho do porquê escolhemos fazer pedagogia e, quem sabe com isso, inspirando futuros estudantes da área.
Nossa expectativa é que, ao final da leitura, o leitor esteja pilhado de tanto conhecimento e curioso para ir em busca de mais. Afinal, o conhecimento nunca acaba. O processo da criação da revista é algo de muita dedicação, mas quando o tema é tão inspirador como Reggio Emília é, o trabalho ficou leve. Digo por todas nós que a experiência desse trabalho foi algo incrível e de muita satisfação quando finalizamos. Gostamos muito do resultado e esperamos que vocês também gostem da nossa revista. Eu passo a palavra para a Vitória Volpe. Obrigada, Nina. Bom dia a todas e todos. Eu vou falar um pouco, e bem resumidamente, sobre a abordagem de Reggio Emília, como vocês podem ver nessa primeira imagem. Então, eles têm a valorização da aprendizagem por ensino, o propósito de aprender a aprender. O foco deles é totalmente virado para a criança, para que ela tenha inquietações, e essas inquietações para que ela descubra, para que ela invente. Só que para isso acontecer, ela precisa de condições. Então, essas condições elas estão presentes no contexto e na estrutura escolar. Eles também valorizam muito a experiência, porque eles acreditam que a experiência traz significado para a criança. Além disso, eles respeitam o tempo da criança. Então, não é que eles vão passar um cronograma com todas as datas certinhas, como a gente vê em muitas escolas que seguem o método apostilado. Em relação aos professores de Reggio, eles valorizam as qualidades, capacidades e diferentes linguagens de cada criança. Eles veem a criança como uma produtora e não consumidora do conhecimento. Em relação às escolas, bom, os professores eles trabalham em conjunto. E por que eles trabalham em conjunto? Para que eles reflitam sobre a teoria e a prática e assim consigam fazer um aperfeiçoamento. Em relação a isso, a gente pode relacionar com o Loris Malaguzzi, que já foi citado na live anterior, que ele diz que a teoria é importante, porém a prática ela é essencial, porque é através da prática que você vai conseguir fazer o aperfeiçoamento e uma reflexão. E para finalizar, sobre esse trabalho conjunto de cada dos professores, faz também um trabalho pedagógico organizado. Então, como todos estão juntos e todos trabalham juntos para um bem, né? O trabalho pedagógico é totalmente organizado. Agora eu passo a palavra para a Nina Barros. Obrigada, Vitória. Eu sou a Nina, outra Nina. Como vocês podem ver, eu tive problemas tecnológicos e não tenho meu rostinho para vocês, mas eu preparei uma imagem, a gente preparou uma imagem, eu vou chamar de pôster, com as informações que eu vou trazer, que tem nada menos que o propósito de trazer essas condições, as informações que trabalham as informações que a Volpe acabou de falar, que fundamentam a abordagem de Reggio, né? Então, como vocês podem ver no pôster, eu vou ler as informações e vou trabalhar um pouco elas. Nós temos estratégias de representação, objetivos cognitivos, preparação do projeto, dinâmica de grupo, estratégias didáticas e interpretação do trabalho das crianças. Na revista, todos esses tópicos, cada um desses tópicos tem sua própria página. E a gente procurou trazer esses temas de maneira bastante dinâmica e funcional. De maneira que dê praticidade para o leitor, né? Eu vou chamar de guia. Eu acho importante reforçar que um guia, ele é uma base. Como diz a própria abordagem de Reggio, né? A ideia não é você copiar o que está escrito, mas você ler, interpretar, estudar e, a partir da sua própria vivência, do seu próprio conhecimento prévio sobre este e outros assuntos, você ter a liberdade de você criar o seu conteúdo, né? Então, é isso. Essas páginas sobre esses tópicos, eles são guias. E acho que vale reforçar também que, quando você lê, dá a impressão de que há uma repetição. Mas eu não chamaria de repetição, resolvi trazer essa reflexão de que eu chamaria de esclarecimento, porque, como a Volpe falou, né, foge um pouco do tradicionalismo, é um método não, né, abordagem, entre aspas, revolucionária, então precisa sempre desse esclarecimento, desse reforço do que esses tópicos estão trazendo, de o que são essas condições, essas informações.
Então, agora entrando um pouco nos tópicos em específico, nós temos, vou trazer alguns exemplos do que seria criar essas condições, né, para trabalhar a autonomia da criança, a confiança da criança, essa coisa de tempo, que a Vitória trouxe antes, né, de, por exemplo, não ter datas, não ter prazos, e sim deixar que a criança ela se desenvolva no tempo dela, porque nada mais justo, não é mesmo? Então, estratégias de representação, que era o primeiro tópico ali em cima. Eu vou dar um exemplo de estratégia de representação, só para vocês entenderem do que se trata. Uma estratégia de representação seria fotografar as crianças trabalhando e mostrar para elas essas fotos futuramente, para que elas possam se ver realizando os trabalhos e se analisar e formular uma reflexão delas mesmas. Esse é um tópico que me chama bastante atenção, porque você coloca a criança no lugar de pesquisador. Você cria você tira a criança do lugar de, né, ela quase colocada no lugar do professor. É bacana, é diferente. Ela vai poder se analisar, ela vai poder analisar os colegas dela, e aí entra nessa coisa do revolucionário, entre aspas. Aí nós podemos ver, tem também preparação de projeto e dinâmica de grupo, são outros dois tópicos, e aí entra um pouco da repetição que eu falei, por exemplo, quando você lê preparação de projeto, você vai encontrar muita informação sobre dinâmica de grupo, porque quando você lê preparação de projeto, o tal guia, né, fala, trabalhe em grupo com as crianças, porque isso vai trabalhar a relação delas com o outro, no coletivo, na sociedade, e, enfim, eu quis mostrar que os tópicos eles estão todos interligados, né? Eu falo que eles andam de mãos dadas, não só preparação de projeto e dinâmica de grupo, como todos os outros, eles são um grande grupo, né? Não dá para tratar de um sem tratar do outro. E aí a gente tem ali no canto, lá embaixo, interpretação do trabalho das crianças. Isso eu acho muito interessante de reforçar, porque está ali no cantinho, documente. A ideia é você, professor, se ver como pesquisador e não esquecer de anotar, né, de ter um arquivo, registrar tudo o que acontece ao longo da vida, ao longo dos anos das crianças, para situações de conflito, por exemplo, você ter um material para olhar e ter alternativas de lidar com esses conflitos, e não só conflitos, né? Não necessariamente precisa ser uma coisa negativa, você pode usar desses registros, desses arquivos, para coisas positivas também. Acho que é isso. A ideia, então, é trabalhar o crescimento como dessas crianças como seres individuais no mundo, né? Dessa maneira, esses tópicos, eles trabalham essas condições que a Vitória disse antes de mim, para que as informações da abordagem de Regis consigam ser aplicadas, e sempre reforçando essa ideia de que é uma base, não é a ideia não é copiar, a ideia não é ser um robozinho da revista, né? Você ler, refletir e seguir. Então, acho que é isso. Eu vou passar a palavra agora para a Nina Rocco. Obrigada. Obrigada, Nina. Bom, a arte, ela está presente na nossa revista através de uma entrevista, como a gente pode ver na imagem a seguir. Então, eu vou dar uma resumida no que a entrevista nos dá. Então, na abordagem Regia Emília, a arte ela é um pilar fundamental. Ela é enxergada como uma espécie de laboratório que sustenta a expressividade e a criatividade das crianças, seja em grupo ou individualmente. Ela é uma fonte de autoconhecimento e autoexpressão da turma. Com a arte, a gente tem as manifestações de todos os tipos de linguagem, incluindo a estética e a imaginativa. Em Regia Emília, a arte é para todos os sentidos. Ela não é apenas folhas para colorir ou silhuetas para desenhar. Ela é uma forma de expressão para as crianças. Com as manifestações artísticas, a gente vê o resultado de um processo de aquisição de conhecimento. Ela tem a função de comunicar visualmente o resultado dos estímulos que a criança recebeu ao estudar algum tema. Por exemplo, para fazer uma escultura de argila, elas primeiro estudam o objeto de inspiração em todos os seus aspectos.
E a própria riqueza de detalhes que é obtida nessas manifestações artísticas realizadas por crianças pequenas comprova a profundidade do que foi estudado. A técnica para a produção da peça artística é o elemento menos importante de todo o processo. E para a arte ser positiva em aula, é necessária a presença de um bom atelierista e um bom espaço, o ateliê. O atelierista ele tem como função dialogar com os professores e alunos e, com base nas propostas feitas pelos professores, trazer vivências artísticas, desafios e invenções para os pequenos poderem colocar a mão na massa e usarem a criatividade, sendo sempre relacionado com um projeto que está sendo desenvolvido com o professor em aula e tendo em vista sempre a interdisciplinaridade. Já o ateliê não existe um molde específico. Cada atelierista tem um estilo, então, consequentemente, o seu ateliê segue seu estilo. Mas, em linhas gerais, eu posso dizer que o ateliê ele é um espaço lúdico, onde se tem acesso a uma diversidade enorme de materiais. Ela é uma bagunça organizada, vamos dizer. É um espaço democrático, é um ambiente onde as crianças também ampliam e investem nas suas relações. Posso dizer também que, além das características de um ateliê, ele se faz central no ambiente escolar. Ele dialoga e se conecta com todos os outros espaços da escola. Ele também colabora para dar visibilidade à escuta das crianças e à documentação dos processos de aprendizagem. O ateliê é um local de pesquisa e formação expressiva. Por quê? Porque ele dialoga com a cultura contemporânea e com a realidade externa. Por isso que a arte é tão importante na abordagem Regia Emília e em todo o desenvolvimento infantil. Agora eu passo a palavra para a Júlia Tomás. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Júlia e eu tive o prazer de conhecer, conversar e entrevistar a Alice Proença, que é um grande nome quando falamos da abordagem Regia Emília. A Alice, ela é doutora pela PUC São Paulo em Educação e Currículo e atualmente é professora do curso de pós-graduação sobre abordagem Regia Emília. Ela estuda essa abordagem desde 1996 e já esteve em Régio 5 vezes. Bom, como vocês podem ver aí na tela, a gente fez 3 perguntas no formato de entrevista. Bom, em primeiro lugar, pedimos para ela contar um pouco da sua experiência com o Régio e em Régio, como tudo começou. E ela disse: bom, eu fui 20 anos professora, e como professora, eu sempre procurava fazer uma articulação entre as coisas que eu fazia com as crianças. E para mim tinha muito sentido esse trabalho integrado, e a escola tinha um planejamento absolutamente sequencial, e para mim aquilo não fazia sentido. Fui fazendo essas articulações e finalmente caí no livro As 100 Linguagens da Criança. Aí fui fazendo a leitura e mergulhando cada vez mais nessa época. Porém, nessa época ainda tinha pouco material para estudo aqui no Brasil. Então eu fui para a Régio, a primeira vez em 2008, e pude ver tudo aquilo que já tinha estudado. Nisso, eu estava como coordenadora de escola e trabalhando com o corpo docente em cima dos projetos. Aí eu fui para a Régio e mergulhei de vez na proposta. Quando eu voltei, eu abri o grupo de estudo sobre projetos de formação de professores, e assim foi que cada vez fui me encantando e desde então já fui 5 vezes para lá, relatou a professora. Bom, a segunda pergunta que nós fizemos para ela, e pedimos para ela falar um pouco para a gente, foi como funciona essa abordagem aqui no Brasil. Se algumas escolas são adeptas a essa proposta, como funciona. E ela nos disse: olha, Regi sempre diz que é uma inspiração e não um modelo a ser copiado. Nós precisamos nos apropriar cada vez mais nos princípios. Como eu já disse, Regi é uma abordagem, não um método. Por isso, temos que mergulhar e estudar o tempo inteiro. No Brasil, algumas escolas se dizem mais voltadas a essa abordagem, mas nós não temos nenhuma escola absolutamente regiana. Mesmo porque nós temos outra legislação, a BNCC, coisa que em Régio não tem. Aqui só temos escolas inspiradas em Régio, pois tem coisas que nós temos que seguir de acordo com o currículo da cidade de São Paulo. Portanto, tem algumas pelo Brasil, que têm uma inspiração muito forte, mas não podemos dizer que são escolas regianas, disse a professora. Bom, por último, pedimos para ela dar um conselho para os estudantes de pedagogia que estão estudando Régio. Ela nos aconselhou: eu diria,
Leia, leia e leia. Não tem outra opção. Eu acho assim, leia. Afinal, hoje já temos pelo menos uns 10, 15 livros por diferentes editoras. Então, leiam os livros e criem com você um diário de bordo. Pegue um caderno e cada leitura que forem fazendo, destaquem o que está fazendo sentido para vocês. E daí, procurem as articulações do que é possível dentro da realidade brasileira. Finaliza Alice. Bom, então foi essa entrevista que a gente fez com a professora. Queria aproveitar a oportunidade e agradecê-la mais uma vez por ter participado dessa rica construção conosco. Agora eu passo a palavra à professora Emília. Bem, olha que desafio meu falar depois de 4 autoras, como elas colocaram, 4 escritoras, essa potência de alunas do 2º ano de pedagogia. Me perguntaram se essa apresentação da live que ocorreu essa semana, se eram alunas do 4º. Eu falei, não, são do 2º ano. E esse 2º ano do primeiro período, onde elaboraram esse projeto. Isso, para mim, dá uma sensação de esperança nesse momento, com tantas dificuldades. Acreditar na educação, acreditar nessa geração, acreditar nessas jovens que vão fazer a diferença, com certeza, na educação desse país. E por que eu falo isso? Porque existe nessa metodologia algumas questões que merecem destaque. A primeira delas é, sem dúvida nenhuma, pensar na ideia de inspiração e não de cópia. E todas colocaram isso, desde a Vitória Volpe, a Nina Roca, hoje nós temos 2 Nina, por falta de Nina são 2, né? A Nina Barros e agora a Júlia. As 4, quando falam disso, elas estão inspiradas, isso fica muito evidenciado. Elas se inspiraram nisso para não fazer um exercício simplesmente mecanizado, mas uma inspiração no sentido de a prática, da organização e principalmente da relação com a criança. Um outro aspecto que eu destaco bastante e que me vem provocando muito nessa abordagem é a palavra experiência. Como é que nós construímos, e aí eu vou para o Larossa. O que é experiência? É aquilo que toca, é aquilo que te afeta. E essas meninas, essas estudantes, essas educadoras, com certeza, elas foram afetadas por esse processo de conhecimento, porque elas foram se aprofundar, elas foram criar formas de comunicação, de transmissão, de instrumentos e ferramentas para poder constituir. Ninguém pediu a elas que fizessem uma entrevista, nem que fizessem pontos referentes à importância, tudo isso foi processo de criação, foi processo de construção. E aí vem o terceiro ponto que, para mim, ele é relevante também, que é a questão do trabalho coletivo. A escola é um espaço de aprendizagem, de comunidade de aprendizagem, onde um trabalho coletivo é que dá a marca da mudança e da transformação. Não basta eu conhecer, mas é na relação com os outros, nas interações com o mundo que eu conheço. Ninguém educa ninguém educa a si próprio, os homens educam entre si, mediados pelo mundo. Nosso mestre, quando disse isso, Paulo Freire, ele com certeza ficaria honrado de ver essas meninas dizerem dessa interação que elas tiveram entre elas, com outra pesquisadora, procurando outras leituras, buscando formas de se comunicar, ferramentas para esse contexto tão desafiador. Mas eu gostaria de fechar, com um último aspecto, que não é último, mas ele faz parte, que é a relação de respeito e de valorização. Não respeita quem não é respeitado. Portanto, essa ideia de respeito às crianças, respeito aos professores, respeito à educação, esta é um grande ensinamento de Régio, uma grande fonte de inspiração. Lendo material com elas, a gente sempre se perguntou, em cada um dos momentos, o que estamos aprendendo com Régio? E eu não tenho dúvida que nesse processo a gente vai buscando formas que tenham a nossa marca, a nossa cultura, o nosso jeito de fazer, o nosso jeito de ser. Até a forma, a nossa interpretação. Eu fiquei olhando cada uma delas falando, né? E quando a Vitória, com toda a potência, fala da experiência, né? E aí vem a Nina Roca e fala da questão da arte. Aí a outra Nina vem, e a outra não precisa nem de câmera, porque a câmera, ela falou com toda clareza de como é que é esse planejamento, e lá no cantinho, não vou esquecer do documente.
registre, e os registros hoje podem ser múltiplos. Esse que nós estamos vivendo é um registro, é uma forma de se comunicar, de registrar, de documentar o vivido, de colocar nossas marcas na história. Sem dúvida, é uma experiência única, singular, prazerosa, mas desafiadora, que implica em muito envolvimento, mas em muito palavra-chave para toda essa discussão: respeito. Respeito às pessoas, respeito à produção, respeito à ciência. Nunca se precisou tanto falar desse princípio como no momento que estamos vivendo. E eu tenho orgulho de dizer que são essas as educadoras que vão estar nessas próximas gerações aí, trazendo esse olhar. Um olhar que é construído com uma relação efetiva de compromisso com a vida, compromisso com a justiça, compromisso com a integridade, compromisso com o humano, como pessoas que acreditam em pessoas. E agora eu trago a Nina Roca, que tem uma coisa para nos falar. Oi, professora, obrigada pelas palavras e obrigada pela oportunidade de poder fazer esse trabalho. Agora eu peço que coloquem o QR Code na tela para quem tiver interesse em ver mais a nossa revista, ver ela por completo, é só ligar a câmera e apontar que vocês vão ter acesso a ela inteira. Agora, para finalizar a live, eu vou chamar as outras meninas para a tela e a gente vai falar por que a gente escolheu fazer pedagogia. E eu queria fazer uma observação aqui. Para mim, isso é, para o país, uma importância imensa. Num tempo onde tanta gente desacredita em educação, você ter jovens dizendo por que fiz a opção de fazer pedagogia, e o sentido que tem uma ação dessa natureza. Então, ouçam essas jovens com os ouvidos de quem quer escutar, de quem acredita realmente que a educação tem que ser prioridade, tem que ser valorizada, tem que ter muito jovem sendo responsável por esse processo. Bom, para começar, vou falar por mim. Eu sempre quis ser professora, então eu estou realizando um sonho na minha vida. Eu sempre admirei muito a profissão. Eu acredito que a educação é a forma, é a maneira mais importante para transformar o mundo, né? E com amor, dedicação, carinho, espero que tudo isso um dia seja possível. Obrigada. Bom, a minha resposta, eu ia ler a resposta da revista, né, mas como nós disponibilizamos para vocês, se vocês estiverem interessados, vocês podem ler, então eu vou dar uma outra versão da minha resposta. Eu, ao longo da minha vida escolar, tive muitos exemplos, professores, orientadores, pessoas muito importantes na minha vida, que eu sei que para outras pessoas fazem falta. Eu guardo memórias, experiências, como a Emília falou, com muito carinho e que me formaram de uma maneira que eu sou muito feliz hoje. Eu levo isso para frente, querendo levar essas experiências para outras pessoas e esse respeito, essa valorização e essa transformação, né? Porque o mundo está precisando. É isso, obrigada. Bom, por que pedagogia? É uma resposta que tem tantos pontos para responder, porque eu sempre gostei muito de criança, mas eu vou tentar formular uma resposta. Eu escolhi pedagogia porque pedagogia é a arte de ensinar, ela é a base de tudo. A pedagogia ela é essencial para todo o andamento da sociedade. Eu quero fazer parte da história de diversas crianças e, através delas, fazer a diferença no mundo. Para mim, ensinar é transformar, é impulsionar, é instigar, é influenciar. E, além de tudo isso, não consigo pensar em nada melhor para mim do que trabalhar com crianças, porque a minha paixão por elas vem desde quando eu era uma. Então, nada para mim é mais fascinante do que ver o desenvolvimento de um ser e todo o caminho que ele percorre em sua formação. Então, acho que é por isso pedagogia, por isso muito mais. Obrigada. Bom, eu vou dar uma resposta que eu dei no primeiro dia de aula, que foi, estou fazendo pedagogia porque eu gosto de pessoas. Então, eu acredito que numa escola você não lida só com crianças, você lida com os funcionários, enfim, com os pais, com a coordenação, com os outros professores. Então, eu ainda estou descobrindo o porquê de pedagogia a cada aula, a cada semestre,
e acho que essa procura e essa inquietação nunca acaba. Então, essa é a minha resposta. Obrigada. Eu queria pedir para a Marília, como coordenadora do curso de pedagogia, dizer qual é o seu sentimento quando ouve esses depoimentos. Profunda gratidão. É o que vem. Nós estamos fazendo história e vocês contribuindo profundamente para isso. O que eu pude constatar, que não se falou só sobre Reggio Emília. Nós falamos sobre valores fundamentais, princípios que nos encantam, que nos inspiram, né? Esses princípios foram vividos de verdade na relação construída para a produção da revista. Uma produção intelectual, mais que tudo uma produção humana. Então, como eu já tinha dito no início, o coração bate forte, é uma alegria enorme, e eu queria dizer que, além da inspiração, né, que vocês colocaram, a professora Alice também reforçou, não se trata de modelo, né, esta proposta educacional, esse projeto, é inspirar, porque inspirar nos coloca diante de situações concretas que cada um de nós tem que responder a cada vez. Achei muito feliz esta visão de que temos que cuidar e educar amorosamente, olhando para todos os ciclos da vida, certo? E aí a gente percebe na fala de vocês um zelo e um cuidado com a formação de futuros educadores e educadoras também. Então, eu vejo que, além de inspirar, nós vivemos uma experiência aqui entre nós de entusiasmar. Entusiasmo, enteos. A gente poder recuperar em nós a centelha criativa, esta aliança profunda com a vida, né, que nos sustenta, que nos alimenta, e essencial para a condição humana. Nós confirmamos a existência do outro e da outra, e nos vemos confirmados nas relações que construímos. Um depoimento importantíssimo, uma produção importantíssima que marca nossa cidadania e nossa construção como seres humanos, que a gente vai zelar pela vida toda, principalmente para quem escolheu a educação. E eu queria encerrar agradecendo o privilégio de ter convivido com vocês nesse período e continuar nesse processo, dizer que a escola é um espaço de encantamento humano, e eu me reencanto a cada dia com vocês. Eu já ouvi vocês falarem sobre essa revista, eu vi todo o processo de construção, mas eu me emociono profundamente quando cada uma fala com coragem, com vontade, com apropriação de conhecimento, com um jeito de ser seu. E eu fico pensando como vocês são fonte de inspiração para quem está nos assistindo, de se encantar com essas coisas, de ver que a educação é possível com todos esses momentos que nós vivemos, num tempo de pandemia, com tantas questões, com tantas incertezas. A gente vê jovens falando que optaram para fazer pedagogia, que querem trabalhar numa educação transformadora e querem construir, e um compromisso ético, estético e político com uma educação realmente transformadora. Parabéns, eu agradeço a cada um, e agora eu acho que nós temos que nos aplaudir, sempre, como professores, que formam professores e que formam seres humanos. Tchau, gente. Obrigada, Tchau. viu? Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigada.